A nossa reportagem conversa com o gerente da cooperativa Cevale, unidade Tapera, o Sandro Daniel da Silva. Vamos conversar sobre o momento atual, né, da Cevale, dicas para produtores, alguns recados para os cooperados, sobre um apanhado geral aí sobre as atividades da cooperativa Cevale de Tapera. Sandro, mais uma vez bem-vindo à nossa programação. Bom dia, Rodrigo. Tudo bem? Bom dia também aos nossos ouvintes da Rádio Planetário, Rádio Líder e também em redes sociais. É um prazer aí estar com vocês de novo para a gente conversar um pouquinho aí sobre o momento aí da nossa região e da nossa cooperativa Cevale, Tapera. Muito bem, como é que está o andamento, então? Aí você falou para a gente na última entrevista, né, que estava muito otimista, né, assumindo a Cevale de Tapera, que tem conhecimento no cooperativismo, né? Então, depois desse tempo que a gente conversou, o que que mudou? Você falou muito do portfólio da Cevale, tem safra, entre safra, o departamento técnico da Cevale, enfim, você está comandando tudo isso aí agora. Fale para a gente, então, o beneficiamento de sementes aí, que é um ponto importante que a Cevale tem aí em Tapera, né, agora. Isso aí. Não, perfeito, Rodrigo. Não, estamos aí muito felizes aí com a unidade Tapera, né? Porque é uma unidade especial, como eu já falei da outra vez, uma unidade que não só tem aqui um ponto importante da cooperativa na região em recebimento de grãos e, claro, uma equipe também comercial e que dá assistência técnica para os clientes da região de Tapera, mas temos também aí uma indústria de sementes, como nós usamos o termo aqui, né? Uma unidade de beneficiamento de sementes, que também é muito importante para a região. Essa oportunidade que é trazida aqui aos produtores que podem produzir sementes conosco, né? E eles têm também aí, todo produtor de semente, ele tem um valor agregado no seu produto, né? Quando ele entra conosco nesse processo, nesse contrato de produção de sementes. Então, ali ele recebe um percentual, eu vou citar aqui alguns exemplos, até 20% sobre o preço da soja. Então, isso é importante, né? Valoriza bastante o produtor que está dedicado hoje na produção, né? E, além disso, tem outros benefícios, até na compra da semente Cevale, tem alguns descontos e tal. Então, se torna importante aqui para os produtores regionais. E nós temos ainda muitas oportunidades. Então, hoje, produtores que desejarem produzir semente conosco, nós temos ainda oportunidades aí, temos algumas variedades, né, que nós precisamos multiplicar. Posso comentar sobre elas aqui, né? Hoje, podemos fazer contratos, temos aí uma variedade, a compacta, Nexus e fibra, que estão disponíveis ainda para novos campos de contratação ainda para a soja. A única exigência, a única necessidade que o produtor precisa é ter uma máquina que vai fazer a colheita depois axial, porque essa máquina danifica menos a semente. Nós precisamos ter uma semente, né, com alta qualidade. As bonificações são muito boas, né? Então, eu estava falando aqui um exemplo, né? O produtor que entrega, por exemplo, um lote para nós de uma dessas variedades e ela tem um aproveitamento em torno de 70% do que foi entregue, porque é feita uma classificação muito rigorosa nessa semente. 70% é aprovado, ele chega a receber 15% sobre o valor da soja disponível, que é superior já ao valor da pedra. E se ainda ele produzir para nós no período de safrinha, ou ele tiver um pivô, ele ganha ainda mais um bônus de 5%. Então, chegando a 20% sobre o preço do disponível, né? De cabeça aqui, um cálculo rápido, ela vai estar próxima aí já aos R$ 160 por saco, né? Então, é bem interessante aí o projeto. Há uma classificação de sementes, aí, pelo que eu entendi, né, Sandro? Então, e o percentual que é descartado, ele vai ser. Como é que ele vai ser reutilizado? Esse percentual, daí ele vai vir para a soja comercial, né? E daí tem os mesmos processos da soja comercial, que nossa também é muito bem valorizada, né? E então seria como daí o processo normal de produção. E um pequeno bônus ali que é recebido também. Mas o bônus maior é sobre essa que vai passar no processo de classificação. Essa Como é é feito esse mais. processo de classificação? Esse processo de classificação tem equipamentos, né, hoje especiais, porque hoje nós não, a semente ela já não é tratada mais por peso, né? Você vai ver que lá um Big Bag, por exemplo, ele vai ter lá 5 milhões de sementes, né? Então, hoje a sacaria de 25 quilos já não é 25 quilos mais, ela pode ter menos ou pode ter mais de acordo com o tamanho da semente, porque também é vendido por número de sementes. Porque o objetivo
é que e os produtores sabem que lá na hora de fazer o plantio, eles vão receber, eles sabem o número de sementes, eles fazem já o cálculo por metro linear, né, das sementes que eles vão fazer o plantio. Então, eles, por área, eles sabem quanto de semente eles precisam. Então, por isso que hoje a semente já não é mais tratada por peso, né? Ela é feita realmente por número de sementes. Entendeu? O produtor pode fazer o cálculo exato daquilo que ele precisa e não ter sobras grandes no final ou falta de semente para fechar a sua área. No momento que ele regulou a sua plantadeira, ele vai fechar com uma precisão maior a sua área com o número de sementes. Por isso que hoje já é tratado assim, né, na unidade. Os equipamentos aqui são muito modernos nesse sentido também, para fazer essa classificação por tamanho, por peso, para que possa ser perfeita, né, essa quantidade de sementes por embalagem. E essas sementes da Cevale, elas são disponibilizadas para os cooperados ou para os produtores em geral que queiram também adquirir, podem entrar em contato? Como é que Hoje nós funciona temos a venda, a comercialização, enfim? Não, a venda, a comercialização está aberta a todos os produtores, tanto os nossos associados como outros clientes, né, que desejarem buscar semente conosco. E mais alguns detalhes importantes, né? As nossas sementes, a Cevale ela já tem uma tradição, né? A soja está no Brasil há 100 anos, mas a Cevale já produz semente há 50 anos. Então nós já temos assim um know-how na produção de sementes, né, de 50 anos já de experiência. Então aí nós já existem muitos detalhes acumulados ao longo desse período, né? Nossas sementes elas passam por um rigoroso processo de controle de qualidade. Para ter uma ideia, elas são analisadas a cada 20 dias. Então, esse processo é um padrão nosso, porque nós estamos garantindo para o produtor aquilo que ele está levando para fazer o plantio, né? Então, mesmo que nós pegamos, vamos dar um exemplo aqui, nós produzimos sementes de trigo e de soja, e elas passam por esse rigoroso processo de controle de qualidade. Essas análises a cada 20 dias não é simplesmente germinação e vigor. São 15 análises feitas para cada lote que nós mandamos para analisar. Então, porque nós precisamos garantir realmente total qualidade. Se nós recebermos, por exemplo, semente de milho que nós não produzimos, então ela vem de terceiros, né? De grandes empresas que produzem sementes hoje no Brasil, né? Decal, enfim, outras marcas. Mas mesmo a semente de terceiros, quando entrou aqui no nosso depósito, a cada 20 dias nós fazemos uma análise dessas sementes, até o produtor fazer a retirada para o plantio, para garantir para ele que ele vai retirar essa semente realmente com tudo que é em relação a vigor, Com a a qualidade Cevale. semente, e exatamente, que é padrão de qualidade Cevale nas sementes. Nessa garantia nós passamos para os nossos clientes, enfim, associados. Muito Outra bem, coisa, falando nós então, temos, pode pois falar. não? Pode falar, não, Quer continue. dizer que nós temos vários prêmios já de certificação de qualidade. E nós temos selo de certificação de excelência pela BASF, pela Syngenta, pela Corteva e pela Bayer. Essas empresas, elas têm um rigoroso, para fornecer esse selo, ele é um controle não só da qualidade do ambiente onde é produzido, dos equipamentos, mas também relativo até às pessoas que estão ali no processo. Então, desde os nossos funcionários, a forma que eles são tratados, esses campos, por exemplo, de que produtores eles vêm, se esses produtores, até a idoneidade dos produtores é levada em consideração, para você ter uma ideia, para compor esse selo de excelência de qualidade. São regras a nível de controle, a nível de exigência mundial, né? Então é bacana. E nós temos todos esses selos aí hoje, aí nas nossas sementes. Muito importante, tá? Então, conhecimentos dos nossos produtores da região, a Cevale, então, tem todo esse cuidado, esses critérios aí, para liberar a semente aí, depois para comercializar a semente para o produtor, para que ele tenha um bom desempenho, né? Porque isso é um ciclo, né, Sandro? Você planta bem com a semente, você vai colher mais e também, né, consequentemente, a Cevale também vai, né, negociar mais também, né? Sobre a questão da Exatamente. compra e da venda de cereais, soja, trigo, enfim, como é que é os prazos, como é que funciona? Vocês têm também um próprio recurso próprio aí também para financiamentos, algumas áreas também? Fale para a gente. Muito bom. Temos também. Então, assim, hoje, os benefícios aqui para os nossos clientes, né? Citar alguns benefícios. O primeiro benefício que eu gostaria de citar está em relação à segurança. Então, a Cevale ela é uma cooperativa agroindustrial.
Então, o que significa isso? Nós não estamos só envolvidos no processo aqui da produção. Nós começamos aqui na semente, com alto rigor de qualidade. Essa semente vai para os nossos clientes. Os nossos clientes vão receber assistência técnica. Nós trabalhamos com todas as principais linhas hoje de agroquímicos e fertilizantes. Então, você quer... nós não somos uma bandeira exclusiva, por exemplo, Bayer. Ah, somos só Bayer. Temos exclusividade da Bayer. Não, nós temos exclusividade da Bayer, temos exclusividade da Syngenta, da BASF. Nós temos todas as principais linhas. O que significa isso? Que a hora que o nosso consultor montar uma recomendação para o nosso cliente, ele pode pegar e pegar o melhor produto da Bayer, com o melhor produto da Syngenta, com o melhor produto da BASF, e montar a recomendação ideal para que ele tenha maior eficiência no controle, enfim, de pragas ou de doenças na lavoura dele. Isso é um grande benefício, né? E nós sabemos que algumas empresas, às vezes, têm produtos que se destacam e outros que não se destacam tanto. Por isso, nós temos acesso a todos eles. Como nós temos hoje mais de 200 filiais no país, nós compramos um grande volume de todas essas empresas. Então, nós somos altamente competitivos no preço. Nós somos a segunda maior cooperativa da América Latina hoje. Depois que o produtor produziu, enfim, a soja, trigo, milho, ele vem e entrega na cooperativa. Parte dessa produção vai para exportação. E parte dessa produção ela vai para as nossas indústrias. Nós temos uma esmagadora hoje de soja, que produz o óleo de soja e o farelo. E nós temos uma fábrica de ração muito grande também, em Palotina. Esse farelo de soja vai para lá, o milho vai fabricar as rações, e nós vamos fornecer rações para os nossos produtores associados de peixes, de frangos, que é muito grande a cadeia, e enfim, os produtores de frangos é um grupo muito grande, e também o leite e os suínos. As rações vão. Leite e suínos nós temos parcerias com outras cooperativas, mas o frango nós temos uma grande indústria. A nossa indústria de frango abate, em média, 600 mil frangos por dia, para você ter uma ideia. E nós temos uma indústria grande também de peixes. A nossa indústria de peixes, hoje, em 48 a 72 horas, o peixe entra na indústria e ele vai estar no exterior, em países como os Estados Unidos e outros, considerado peixe fresco. Então, assim, hoje a estrutura é muito grande. Então, essa cadeia toda, que envolve desde a produção da semente até a proteína que vai para a mesa do cliente final, lá nas grandes cidades e pequenas também, porque nós vamos aqui em várias cidades, aqui em Itapera mesmo, nós temos aqui nos supermercados, inclusive de cooperativas parceiras, temos aqui também e outros supermercados, frango da Cevale, né, que é produzido, então, na nossa indústria. Mas o que eu quero dizer é que nós envolvemos toda essa cadeia. Então, nós não somos só agro, nós somos agroindustrial. Isso é uma grande segurança para o produtor. Se um momento o agronegócio está um pouco mais apertado, secas e tal, mas a cooperativa Cevale continua com uma força muito grande, porque ela não está só envolvida com o comércio de fertilizantes defensivos. Ela está também comercializando o produto acabado, o produto final. E isso faz com que o nosso associado, que ele é, na verdade, um dos donos da Cevale, ele tenha retorno sobre os lucros de toda essa grande cadeia, não só do grão, né, ou do insumo, mas de toda a cadeia ele tem retorno, porque ele tem retorno sobre, no final, quando faz o fechamento, né, então ali vai ser a distribuição das sobras, vai ser feita para os associados, para todos os associados, de acordo, claro, com o percentual de participação de cada um. Então, isso é muito importante. E outra coisa é a segurança, que o produtor vai entregar o seu grão aqui para nós e ele vai receber. Para ter uma ideia hoje, soja, trigo ou milho que o produtor entrega para nós, o dia que ele quiser faturar, ele vem aqui hoje e encaminha o faturamento, amanhã o dinheiro está na conta. É D+1. Não precisa de 15 dias, 20 dias, 30 dias para ele receber. Não, é D+1. Ele faturou aqui hoje, amanhã está na conta. Então é assim que funciona todos os produtos que são entregues aqui. E outra, não descontamos cota capital dos nossos clientes, então, os nossos produtores, né, associados. Então, hoje, assim, os benefícios que tem hoje em trabalhar com a Cevale são muito grandes, né? Mas eu destacaria aqui que a segurança é o maior benefício.
além de produtos. Você vê que comprou seu fertilizante, comprou semente de milho, comprou semente de soja. Você tem a segurança de que você vai receber a sua semente, porque nenhuma multinacional hoje quer deixar de entregar para a Cevale os produtos que a Cevale compra, né? Nenhuma empresa quer deixar de entregar, né? Porque sabe os grandes volumes que são comercializados e a forma que a Cevale paga tudo à vista também quando compra. Então, essa segurança nós podemos passar para os nossos produtores, clientes também. E sobre o custeio, você falou em fertilizantes, Isso, manutenção, vocês têm temos, também um crédito ali, tem um... temos. Exatamente. Então, por estar muito bem capitalizada hoje a cooperativa Cevale, por ter essa estrutura, nós, quando os nossos clientes precisam, nós financiamos os nossos clientes associados. Então, essa é um setor também muito importante da cooperativa. Nós temos total condição de financiar os nossos clientes. Então, no momento que eles chegam, é feita a avaliação junto ao cliente, a necessidade que ele tem de crédito. Existem várias modalidades de crédito. Então, ele pode criar, por exemplo, conosco aqui, uma modalidade que ele vai fazer um contrato com a cooperativa e cria um limite de crédito onde durante 5 anos vai ter muito pouca exigência de documentação. Essa é uma modalidade que nós temos. Ele pode criar o crédito com um aval, o crédito ele tem várias modalidades que nós podemos criar. E daí para financiar os nossos clientes, inclusive toda a produção. Alguns às vezes se preocupam, mas eu tenho um bem, daí vou colocar em garantia para ter um limite grande. Mas se der uma frustração de safra, não se preocupe, né? Então, esse tipo de caso é muito... Olha, já teve... Citar aqui um exemplo simples, né? Tivemos clientes que houve a frustração de safra, ele se preocupou, veio conversar com a cooperativa, olha, mas eu colhi essa quantia só, e eu preciso ela durante o ano. Não vou poder entregar isso aqui agora para pagar a dívida. A cooperativa compreendeu, é um cliente fiel nosso, toda a produção que ele teve naquele ano ficou disponível para ele durante o ano, as outras necessidades que ele tinha, com toda tranquilidade, e tudo que ele havia financiado foi refeito o cálculo, abatido juros, e foi dividido, enfim, em anos subsequentes, e ele continuou com toda tranquilidade, foi um cliente, hoje um cliente ainda enfim, mais fiel, né, e que fala ainda melhor da cooperativa pelo fato de que o nosso maior capital realmente são os nossos clientes, os nossos associados, né? Então, cuidamos muito bem deles. Muito bem, então, Santos. Fecha aí, então, né, as considerações finais aí para os associados, clientes da Cevale, para quem não é cliente ainda, para a sua equipe, né? A importância de ser associado a uma cooperativa forte como é a Cevale, né? Com mais de 200 unidades aí espalhadas aí pelo Brasil, né? Não só na área do agro, mas do agroindústria, como você falou, né? Então, vários setores aí que estão girando aí, né? Colaborando para a economia girar também. Perfeito. Olha, então, para nós fazermos o fechamento aqui, lembrar os nossos clientes que nós temos esse ano um desenvolvimento muito bom do trigo. O clima está favorecendo, né? Nós temos luminosidade, vento, temperatura baixa, o que é muito bom para o trigo, principalmente nesse início do ciclo. Torcendo para não ter geada no final do ciclo, mas nós estamos com um andamento muito bom, as lavouras desenvolvendo muito bem. Mas ficarmos atentos, né? Já está aparecendo no campo, nossa equipe está nos trazendo as informações, nós temos mancha foliar, então já temos que manter, né, nosso trigo limpinho também para garantir a produtividade. O ídio já está aparecendo em algumas áreas, percevejo. Então, procure a nossa equipe, busque uma boa recomendação, um melhor custo-benefício, e a nossa equipe vai auxiliar, pode visitar a lavoura, fazer uma avaliação boa para identificar aí a necessidade. Outra coisa, temos disponibilidade hoje de sementes de soja, nós temos uma carteira muito boa de fertilizantes, nos procure, cote conosco o fertilizante. Sabemos que tem muitos produtores ainda que ainda não fecharam, né, seus fertilizantes para o plantio da soja. Temos promoções muito boas de químicos aí, tanto para trigo como já pacotes para soja, fungicidas, inseticidas, né? Sementes de milho, ainda se precisar, ainda temos. Então, nos procurem, nós estamos aí disponíveis aí para fazer bons negócios, né, e ajudar os nossos clientes aí para ter uma boa safra, uma boa produtividade. Tá bem? Muito obrigado. Muito bem, conversamos com o gerente da unidade da Cevale de Itapera, o Sandro Daniel da Silva.